entulho, para que você passe por cima e alcance mais perto ainda da tua vitória, chegue mais perto. Então é isso que você vai necessitar nesta noite. Você vai ansiar, vai almejar nesta noite. E querido, o que eu começo a entender e o que eu começo a ver, isso é só o primeiro versículo. A gente ainda não entrou na palavra. Eu só estou profetizando sobre você. E o que eu começo a entender aqui, querido, é que existe um povo que lá no Antigo Testamento foi raptado, capturado, levado cativo, preso, foi tirado do local que ele vivia e levado para uma prisão, para um novo dono, para um novo rei. E a Bíblia declara que havia 4 homens diferentes: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, no novo nome. Ou seja, 4 homens. 4 homens que não se contaminaram com aquilo que o rei Nabucodonosor, o rei que tinha pego eles da cidade deles, raptado eles, tirado eles do povo deles, destruído aquele povo e levado eles cativos. E Daniel olha para aquilo ali: esse rei que me capturou, que me colocou numa prisão, quer me colocar agora comidas que ele mesmo come. Não aceito isso. Foi isso que Daniel fez. Não aceito. Nem eu e nem os meus amigos também querem. Nem eu e nem eles. Ou seja, querido, eu começo a perceber que lá no Antigo Testamento haviam pessoas que não se contaminaram com aquilo que o rei oferecia. E eu começo a perceber e a entender que nos dias de hoje estamos nesse mundo raptados, colocados nesse mundo, mas não precisamos nos alimentar daquilo que o mundo nos oferece. Estamos nele sem necessitar, querido, sem necessitar dos manjares que ele oferece. Sabe o que eu entendo com isso, querido? Que há homens e mulheres que escolhem viver de algo diferente, que escolhem ser decisivos, não sei falar, mas vamos lá, que escolhem, determinaram isso para a vida deles, que eles não vão se contaminar com as coisas que o mundo oferece, porque eles estão aqui neste lugar, mas não pertencem a este lugar. Nós estamos aqui, não pertencemos a isso. Você está vivendo no lugar onde você não pertence, e você não precisa se contaminar. Você não foi feito para esse mundo. Você nunca foi feito para ele. Afinal de contas, Deus veio aqui por causa do pecado ou por causa do pecador? Nunca foi por causa do pecado, e sim por causa do pecador. Ou seja, nós estamos aqui, Jesus veio até aqui para resgatar o pecador. Entendeu, querido? Então, ou seja, eu acredito que tem pessoas que estão se decidindo a não se contaminar. Quando eu falei aqui, eu falei o quê? Eu quero viver algo novo. Eu decidi isso. Ou seja, aquilo que você está passando nunca foi feito para você. Aquilo que tira você do milagre de Deus nunca foi feito para você. Nunca aquilo que te tira, te afasta da presença de Deus, foi feito para você. Nunca foi feito. Nunca, queridos, nunca foi feito. E aí eu começo a entender o seguinte. Eu começo a entender também que lá no Antigo Testamento, a ideia, para quem não conhece a história, era aquele que se ajoelhasse perante a estátua desse rei, do rei Nabucodonosor, aquele que não se ajoelhasse, deveria ser colocado num lugar separado, num castigo, numa fornalha, ser queimado. Assim aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mandaram os 3 adorarem a estátua do rei Nabucodonosor. Quando se tocasse qualquer instrumento,
e eles não se ajoelharam. A questão é, querido, eu acredito que muitos já conhecem essa história. A questão é que ali a Bíblia relatou que 3 não se ajoelharam. 3 não se ajoelharam, mas o restante inteiro dos que estavam do lado dele se ajoelhou. O mesmo povo que foi capturado e que conhecia Deus, que conhecia o Deus de Daniel, de Sadraque e Mesaque, muitos ali conheciam e se ajoelharam perante a estátua. O que eu entendo? Que também nessa terra tem muita gente que não foi colocado para viver essas situações, que foram colocados para... Perdão, vamos lá. Que foram colocados nessa terra, mas não para viver isso, mas decidiram, estão escolhendo, não sei por medo, eu não sei por que situação, mas estão escolhendo viver aquilo que foi imposto pelo mundo. Foi por livre e espontânea vontade. Escolheram viver aquilo que o mundo está te oferecendo. Assim também como eu começo a enxergar aqueles ao qual estavam do lado de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram também tirados da terra, que foram aprisionados, decidiram se ajoelhar. Então eu começo a entender, queridos, que Deus envia o recado nesta noite aqui para dizer para mim, para vocês, porque foi isso que eu pedi a Deus. Deus, fala comigo, papai. Fala comigo, eu quero ouvir a tua voz, eu quero que o pessoal também ouça a tua voz. E eu quero entender aquilo que o Senhor tem de recado para mim e para eles. E eu começo a entender então que Deus ele está chamando a atenção nossa neste lugar para sairmos da posição que nós encontramos, daquele aprisionamento, daquilo que nos escurece a visão, daquilo que não nos mostra a promessa de Deus. E aí eu começo a me lembrar de quando aquele homem que não sabia o que tinha para vir pela frente, ele vai e é convidado por Deus a sair da sua tenda, olhar para o céu e tentar contar as estrelas. Tentar contar as estrelas. O pai Abrão, ele começa a entender e eu começo a enxergar que você e eu, nós temos vivido em um mundinho fechado, um mundinho onde que Deus quer nos colocar em lugares diferentes, vivendo algo novo, um rio que transborda infinitamente, aonde a sua água nunca acaba. É isso que Deus está preparando para nós, é isso que Ele já lançou para mim e para você. E aí Ele começa a falar comigo assim, olha só, vai lá em Gênesis capítulo 15, e entenda da seguinte forma: quando eu mando Abraão sair da tenda e tentar olhar para as estrelas, é porque a tenda limitava aquilo que eu tinha prometido para ele, que eu já estava falando em sonhos, já estava lançando para ele. Sabe que Deus está querendo falar comigo e contigo, querido? Sai desse conformismo, sai dessa situação que está te aprisionando, sai desse pecado. Ou seja, a segunda coisa que Deus fala comigo, quando eu estou orando a Ele, entendendo da palavra, é a seguinte escolha: tu quer o nome no livro da vida? Tu quer ser curado? Tu quer o seu milagre? Então saia do mundo que você vive, saia desse mundo de pecado, de contaminação, saia disso que você está vivendo, que eu estou vivendo. Não nascemos para ficar nesse mundo contaminado, não nascemos para ficar adulterando a forma que Deus nos criou. Somos, querido, milagres ambulantes, milagres que andam. Somos isso, porque você quer ver como é que eu vou te provar? Que nós somos milagres que andam. Não é porque a gente tem uma saúde ótima, isso também é muito bom nos dias de hoje, tanta coisa, nós temos a nossa saúde, não é por causa disso. É porque Jesus Cristo sai de lá do trono dele, é enviado nessa terra
para salvar a mim e a você. Quer um milagre maior? Alguém que sai do trono do rei para salvar a mim e a você? Não existe um milagre maior. Somos, queridos, somos um milagre, aonde hoje eu e você tem essa oportunidade de ser salvo. Quer saber de uma coisa, querido? Eu não estou afim e eu não quero nunca ver ninguém aqui com depressão. Eu não quero nunca ver aqui alguém passando por uma frustração no casamento, passando uma situação difícil, vivendo através de drogas, de bebida, de alcoolismo. Eu não quero ver isso não. Eu não quero isso para mim. Eu não quero isso para vocês. E tudo isso vai ser voltado à decisão, assim como Daniel fez. E aí a gente vai para a segunda parte, querido, da mensagem. Já falei duas coisas para vocês, daquilo que Deus mostra. E vem a segunda parte da mensagem, aonde todos já conhecem. Marcos, não precisa abrir. Capítulo 5, versículo 21 e 20, do 21 ao 23. Vai dizer a seguinte palavra, parábola não, a seguinte história. Tendo Jesus voltado do barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. A segunda coisa que eu vejo, querido, e que Deus me mostra, uma passagem que um monte de gente pregou esses últimos dias, e eu aprendi com cada uma delas, porque cada um falou um ponto que eu não tinha visto. Mas aí eu começo a enxergar a primeira coisa: o chefe da sinagoga, um dirigente da sinagoga. Você sabe o que isso significa? Você sabe o que isso significa? Eu vou te explicar então melhor. O chefe da sinagoga, no tempo de Jesus, era um fariseu instruído na lei e na interpretação da lei, e que dirigia um funcionamento das orações e o serviço do templo. Era um fariseu que conhecia todas as leis. Sabe o que eu começo a entender agora? É que o chefe vai procurar Jesus. O ego, a arrogância, aquilo tudo que ele tinha como doutrina e como lei, ele deixou de lado e foi procurar o mestre dos milagres. Sabe o que eu começo a entender com a terceira coisa que eu trago aqui, querido, nesta noite? É que se o ego não cair, se o ego não descer, não tem como você ser gerador de milagre, você receber o milagre que você está, que já está dentro de você, que já foi lançado. O chefe da sinagoga foi pedir para que Jesus colocasse a mão para ressuscitar a filha dele, aquele que já conhecia de toda a lei. E às vezes a gente está aqui achando que é um maioral, que é um ou outro que senta aqui, ali, aquilo ali, outro, ou que olha para uma pessoa falando: aquele ali está começando a ir na igreja agora, olha assim como se estivesse diminuindo alguém. Querido, se a gente não baixar a nossa bola, se a gente não tirar o ego da nossa mente, da nossa cabeça, o milagre que está para ser ressuscitado na nossa vida nunca irá se ressuscitar. Nunca irá se ressuscitar. E aí, o que você escolheu nesta noite? Você entrou aqui nesta noite com qual sentido? É com o sentido de ficar a mesma coisa ou viver algo novo? Escrever o seu nome no livro da vida de uma vez por todas. Não ficar assim: pai, coloca, não te coloca agora não, que ainda falta uma coisa. Não, pai, coloca. Não dá para colocar o meu nome no livro da vida ainda não. É isso que você está querendo viver para o resto da sua vida? Somos movidos a decisões.
e você foi movido por decisões. A decisão que hoje nos torna livre foi o quê? Ter aceitado Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Essa foi a decisão que nos trouxe a liberdade. E qual foi a decisão que você veio buscar nesta noite? Quer continuar vivendo aquilo que você tem vivido? Eu te pergunto, você quer? Só pode viver o milagre, querido, quem crê no milagre. Só pode viver o milagre quem crê no milagre. Olha só, eu acho que você tem inúmeros motivos ou inúmeras situações na sua cabeça que te fazem pensar no que você deve se libertar. E eu começo a pensar aqui no nosso amigo Jonas, aquele que foi engolido por um grande peixe, que era para ter ido para Nínive. Eu começo a lembrar dele. Deus mandou ele ir para Nínive e ele não quis ir. Sabe, querido? Olha só, e você vai entender. A história de Jonas é muito focado em Jonas. Mas eu começo a entender nessa história também que teve muita gente que saiu prejudicada por causa de Jonas. Tem coisas que, se a gente não tirar da nossa vida, vai nos levar à ruína, vai nos levar a um buraco de perdição, a um abismo profundo. A gente precisa tirar as coisas que nos colocam em empecilho. Precisamos tirar pessoas das nossas vidas. É preciso tirar pessoas da nossa vida. É preciso tirar o pecado da nossa vida. É preciso. Se você veio aqui pensando que você não precisa tirar o pecado, está errado. Somos uma casa onde os ministros falam: pecado te leva ao inferno. Isso é bíblico. Então, querido, temos que tirar o pecado da nossa vida. Temos que tirar, sim, o orgulho da nossa vida. E aí eu começo a me lembrar de Nínive, de Jonas. A situação é que Jonas pega lá, entra no barquinho, lá no barco da pessoa lá, não sei quem era, mas eu sei que ele entra no barco e acontece o quê? Uma grande tragédia com o barco. Não aconteceu uma tragédia com o barco? Tudo porque quem estava no barco? Quem? Jonas. A tragédia com o barco aconteceu somente porque Jonas estava no barco. Sabe o que eu quero te falar, querido? Eu entendo com isso. Está acontecendo várias tragédias porque você tem levado vidas que não deveria levar. Tem um monte de gente que você está levando junto com você e você está sendo prejudicado quando você não deveria, porque está em desobediência com Deus. E você está sendo motivado a ser levado por uma tragédia porque você está indo com essas pessoas, ou com essas coisas que você carrega. Está na hora de você tirar tudo desse barco, tudo que não pertence àquilo que Deus mandou para você. Está na hora de você jogar tudo isso fora do barco. Quando eu penso em milagre, querido, eu começo a pensar em quem? Se é motivo, o milagre só acontece naquele que crê em milagre, eu começo a pensar em quem? João, Pedro, Tiago. Não é verdade? Pedro anda pelas águas. Isso é um milagre. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que falamos anteriormente, eles não se ajoelharam perante a estátua. É lançado numa fornalha quente, numa fornalha onde o próprio soldado foi abrir e morreu. O soldado foi abrir de tão quente que estava a fornalha e morreu. O soldado que queria jogar eles lá, e eles foram jogados. E aí o que acontece? Nabucodonosor olha para ele e fala: jogamos 3 homens, mas eu vejo 4, e um é semelhante ao filho do homem, e nenhum deles foram queimados, saíram ilesos de dentro da fornalha. Sabe o que eu começo a entender?
aquele que não se prostra, aquilo que o mundo tem lhe oferecido, sai ileso das situações. Ainda que não conseguimos enxergar aquilo que tem sido lançado para a gente, ou aquilo que tem sido lançado contra a gente, uma coisa a gente sabe, que a gente sai ileso quando a gente está com Cristo. Saímos ileso. Eu comentei com um amigo segunda-feira, e disse assim, talvez, quando a gente passa por uma situação difícil, pode ser que a forma que a gente vai sair dela, não é a forma que a gente esperava, não era da forma que a gente queria sair, mas uma coisa é certa, a gente sai dela, Então eu começo a entender, querido, que aquele que quer o milagre, ele precisa crer no milagre. E aí a gente continua andando na palavra, e a gente começa a entender que Jairo, mais uma vez, ele entende aquilo que Jesus queria fazer. E quando ele vai até a casa, a filha já está morta, e as pessoas que estão ao redor dele falam que não tem mais jeito. O que Jesus faz? Tira todo mundo de dentro da casa. Só fica Jairo, a esposa, os discípulos, e vamos curar essa mulher. Vamos curar essa menina. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que como tipo assim, eu já sou um cara meio louco e começo a prestar atenção naquilo que está por vir. Eu começo a entender da seguinte forma: é eu chegando assim para o Ellison, chegando assim para mais um aqui, pegando aqui, vem o Davi junto, estamos aqui eu, o Ellison e o Davi, olhamos para Jesus e falamos assim: e aí Jesus, o que temos preparado para hoje? E Jesus olha para a gente: vamos fazer um milagre? É isso, somos sim geradores de milagres, somos isso. E aí o que acontece? Tira todo mundo da casa que não crê no milagre, só fica aqueles que creem no milagre. E aí o que acontece? A filha de Jairo é ressuscitada. A filha de Jairo é ressuscitada. E a gente vai terminar a mensagem aqui. Ainda tem mais um bocado, né? Mas o horário não permite. Vamos lá. E Jairo entende, tira todo mundo, só fica aqueles que creem no milagre. E Jesus ressuscita a criança. Fala aquela palavra linda, Talita Cumi, que ninguém fala aqui, mas eu acredito que hoje vai haver Talita Cumi aqui hoje. Eu acredito que vai haver Talita Cumi aqui hoje. Levante, é isso, levante-se. E Jesus ressuscita ela e manda: levante-se. A menina levanta, mas o que eu fico maravilhado é que Jesus ele fala uma palavra: vai para Jairo, vai e dá algo de comer para essa criança. E agora eu quero que você entenda comigo. E agora eu quero que você entenda isso comigo. Tá comigo, querido? Bem. Tá recebendo? Então se liga nessa. Jesus ele fala assim: dá algo de comer para essa criança. E eu começo a entender aqui agora, né, Kelly? A Kelly pregou isso lá em casa, lá, falou algo lá em casa, lá, na pregação. E eu falei para ela: olha só como é que chega essa mensagem para mim. Eu fui anotando tudo. Olha como é, você vai falando e eu estou alimentando. Olha como é que está chegando para mim. Olha como é. E olha só, eu fui ouvir. Dá aquilo de comer, dá algo de comer para ela. O que eu entendo com isso? Pega essa, querido. O milagre
Jesus faz. Mas quem ressuscita, quem mantém ele vivo, somos nós. O milagre Jesus faz, ele ressuscita, mas para manter vivo é nós que temos que alimentar nosso milagre. É nós que alimentamos ele para que ele continue vivo. Está na hora de você começar a entender, querido, que o teu milagre ele pode morrer se você deixar. Você tem que alimentar ele, você tem que dar combustível a ele, você precisa colocar lenha nele. Está na hora de você tirar tudo aquilo que não presta, alimentar o milagre que já foi gerado. Quer saber, querido? Hoje é noite de ressuscitar milagres. Tinham milagres mortos aqui, hoje é noite de ressuscitar milagres. Hoje é noite sim. E aí eu te pergunto, querido, você veio com que sentido nesta noite? De viver algo novo, de tomar uma decisão, de largar tudo aquilo que não presta, que está te levando a afundar teu barco, os manjares que esse mundo tem te trazido. Você está decidido a isso? Porque se você estiver decidido, querido, pode ter certeza que isso é uma decisão que você toma e você não volta atrás. Você não pode voltar atrás, é uma decisão que você toma e que vai fazer o teu milagre ressuscitar. Se você veio decidido nisso, querido, eu creio que você vai sair com o teu milagre aqui, ressuscitado. Você vai sair daqui com a tua vida, vivendo algo novo, transbordando. É uma decisão. Aleluia. Eu acredito que você veio aqui buscar esse milagre. Isaías capítulo 26, versículo 3 vai dizer a seguinte mensagem: quem busca a paz achará a paz, tu guardarás em perfeita paz. Paz aquele cujo propósito está, paz para aquele cujo no propósito está firme, porque em ti confia. Olha só de novo, querido. Falei tão mal, li tão mal que você não entendeu. Eu vou ler. Aquele que procura a paz, esse achará a paz. Isaías capítulo 26, versículo 3 diz isso. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Aquele que está firme no propósito, porque confia em ti. Quer saber, querido? Se você buscou o príncipe da paz, veio nesse intuito aqui hoje, você vai sair daqui com o teu milagre. Você vai sair daqui com o seu milagre. Aleluia. Vamos orar? Pastora Simone, vem. Vamos orar, querido. E você que está na sua casa, o que foi falado aqui é para você também. Eu creio, querido, que vai ter muita gente que vai ter o milagre concretizado através da decisão que foi tomada. Amém, irmãos? Que palavra maravilhosa. Palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Eu recebi essa palavra, eu tenho certeza que você que está aqui também recebeu, os irmãos que estão em casa também recebeu dessa palavra. Então eu convido você nesse momento, em nome de Jesus, feche os seus olhos. Fala com o Senhor nessa noite, fala: Senhor, eu estou aqui, Pai. Fala com o Senhor, irmãos. Deus tem falado tanto aos nossos corações aqui na igreja. Deus fala tanto, 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 que até me constrange. De tanto que Deus fala, que amor é esse de Deus para conosco. Nós vamos orar nessa noite. Você que precisa de um milagre, você que precisa de uma libertação, você que precisa de uma vitória, eu creio que há uma unção de vitória sobre este lugar. Há uma unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo que você não vai sair daqui hoje da mesma maneira que você entrou.
Eu profetizo que você que está em casa agora nos assistindo, em nome do Senhor, há de estar tocando na tua vida, tocando na tua saúde, fazendo um milagre acontecer, renovando você pelo poder dessa palavra que foi liberada. Nós vamos orar. Oh, aleluia! Senhor nosso Deus, nosso Pai poderoso, nosso Deus grande, tremendo, Senhor, nós te louvamos e te glorificamos, ó Pai, nessa noite de sexta-feira, uma noite, Deus querido, oportuna, uma noite, meu Deus amado, em que o Senhor fala de uma maneira tão poderosa da nossa vida, Pai. Espírito Santo, eu te peço uma bênção pela vida do pregador, Senhor, o nosso querido irmão, ó Deus, que seja abençoado, Senhor, que a família dele seja abençoada, que o ministério dele seja abençoado, Senhor. E agora eu te peço uma bênção, Deus, pela vida de cada irmão que está aqui. Eu não sei como essa pessoa chegou aqui nessa noite, eu não sei, meu Deus, o que ela precisa, Senhor, mas em nome de Jesus, ó Pai, faz uma obra para acontecer na vida deste irmão e na vida dessa irmã. Vai cobrindo com teu sangue, Senhor, todo o cansaço, toda a fadiga, Senhor, todo o desânimo, toda a opressão. Meu Deus querido, em nome de Jesus, nós repreendemos pelo poder que há no sangue de Jesus, ó Pai. Abençoa as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão doentes, que estão enfermas, que estão precisando, Senhor, de uma libertação na alma. Toda raiz de amargura, toda tristeza, toda opressão, Senhor, todo laço do passarinheiro, todo guerrear do diabo, Senhor, para destruir a vida deste irmão, para destruir a vida desta irmã, pelo poder do sangue de Jesus, ó Pai, seja repreendido agora. Meu Deus, visita o teu povo, Senhor. Levanta aquele que está caído, levanta aquele que está prostrado, levanta aquele que está longe, meu Pai. Traz ele para perto, Senhor. Alimenta o teu filho, Senhor. Glorifica o teu santo nome. Aonde essa mensagem está chegando, aonde ela vai chegar, meu Deus, nós profetizamos, Pai, que essa pessoa há de ser abençoada, ela, Deus querido, há de ser renovada pelo poder do teu nome, Senhor. Ah, Jesus, muito obrigada, obrigada por tudo que o Senhor está fazendo aqui nessa noite, nas nossas vidas, em nossos corações, ó Pai. Abençoa, Pai, o ministério dessa igreja, pastor Ossini, pastora Rosane, pastor Valci, meu Deus, abençoa os evangelistas, os obreiros, diáconos, abençoa o teu povo, aqueles que vão se batizar, Senhor, meu Deus, que o Senhor confirme a tua vitória, em nome de Jesus, sobre cada vida nessa hora. Nós entregamos o nosso culto nas tuas mãos, Senhor, nós damos glória a ti. Glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que tu irás fazer ainda nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos, ó Pai, e já te glorificamos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? As suas palmas glorificam o nome do Senhor. Graça e paz a todos. Gostaria de estar lembrando a todos que amanhã tem escola de ministros na base da Ibre, lá no São Pedro, às 19 horas. Vocês estão todos convidados. Vamos lá, vamos alimentar o seu milagre que você recebeu aqui hoje. Não deixe de ir. Esse é o nosso diácono. Amém? É isso aí. Louvado seja o nome. Que boa palavra, né, irmãos? Irmãos, não deixe o inimigo te roubar essa semente, não, tá? Regue essa palavra no seu coração para que ela possa dar fruto, crescer, né? Em nome de Jesus. Nós temos que vivenciar a palavra do Senhor, né? Por isso o nosso amado ali pregou muito bem, dizendo, Deus usou ele muito bem. Nós temos que cuidar uns dos outros, orar uns pelos outros, porque não adianta você nascer uma vida
né? Nasceu uma vida, e se você não cuidar dela, o inimigo vai tornar apanhá-la de novo. Então tem que ter um acompanhamento, né? Tem que dar alimento, tem que ser alimentada, porque senão não tem jeito. Nós não podemos abandonar, né? Um recém-nascido, ele nasce, se você não cuidar, o que vai acontecer? Não vai dar em nada. Assim também é aquela pessoa que aceita Jesus, batiza, e se não houver o acompanhamento, se não alimentarmos a ele aquela vida com a palavra, não tem jeito. Só misericórdia de Deus, não é mesmo? Então, que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração, tá? E domingo nós temos o nosso culto, né? Domingo acho que está na responsabilidade dos jovens do culto, né? Amém? Não é? Não da União Feminina? Da União Feminina? Amém. Da União Feminina. Não, jovem. Chega. É o outro que é, né? Ah, então tá. É o próximo no outro domingo que é dos jovens, então, que é Balgai dos Seis. Então agora é da União Feminina. Amém, irmãos? Coloque a mão no coração. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amor do nosso Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. E as palmas glorificam Jesus. Domingo, no culto de domingo, teve umas vidas aí que deram os seus nomes para o batismo. Tá, até, se eu não me engano, está comigo ali o nome delas, inclusive a nossa irmãzinha ali, ó, não foi? Olha lá, aqui, tem que acompanhar, hein? Tem que alimentar com a palavra, né? Olha só, tem uma ali, ó, amém? Acompanha, lado a lado, vamos orar por ela, pela vida dela, em nome de Jesus. Vão na paz e Deus abençoe.